O orgulho e uma altiva dignidade se apoderavam dele a cada instante, de tal maneira que de um momento para o outro já não era a mesma pessoa que no minuto anterior. Mas o que estava acontecendo de especial para ele ter mudado assim? Nem ele mesmo sabia. Como um náufrago que se agarra a uma tábua, parecia-lhe de repente que ele também poderia viver, que ainda lhe restava vida, que a sua vida não morrera com a da velha viúva. Pode ser que tivesse apressado muito para tirar essa conclusão, mas não se detinha a pensar nisso. Pelo servo Rodion eu já pedi, apesar de não ter rezado. Foi o pensamento que lhe passou pela cabeça. Bem, quanto a isso, foi para casa, acrescentou e sorriu da sua infantil lembrança. Estava num excelente estado de espírito. Foi fácil encontrar Razumikin na casa Potinkova. Já conhecia um novo vizinho, e o porteiro indicou-lhe imediatamente o caminho do quarto. No meio da escada já ouviu o burburinho e a conversa animada de um grupo numeroso de pessoas. A porta do andar estava completamente aberta. Ouviam-se vozes e discussões. O quarto de Razumikin era bastante espaçoso e ali estavam reunidas 15 pessoas. Raskolnikov parou no vestíbulo. Do outro lado do tapume, 2 criados andavam tarefados em volta de 2 grandes samovares com garrafas, bandejas e pratos carregados de comidas e aperitivos trazidos da cozinha do dono da casa. Raskolnikov mandou chamar Razumikin. Este veio logo pressuroso. Percebia-se à primeira vista que tinha bebido um pouco a mais e, embora Razumikin nunca bebesse até ficar embriagado, dessa vez notava-se um pouco. Ouve, apressou-se a dizer Raskolnikov. Vim apenas para te dizer que ganhaste a aposta e que, de fato, ninguém pode saber o que vai acontecer. Mas entrar não entro. Eu estou tão fraco que me sinto quase desfalecer. Por isso, saúde e adeus. Mas amanhã não deixes de ir me ver. Olha, vou te acompanhar até em casa, se tu mesmo dizes que está tão fraco. E os convidados? Quem é aquele indivíduo de cabelos louros que agora há pouco estava olhando para cá? Aquele? Sei lá, deve ser um amigo do meu tio, mas também pode ser que tenha vindo sozinho. O meu tio, que é um homem admirável, ficará com os convidados. É pena que eu não posso te apresentá-lo agora, mas no fim das contas que vão todos para o diabo. Neste momento não me preocupo com eles, e além disso preciso tomar um pouco de ar. Chegaste mesmo a propósito. Mais 2 minutos e eu teria me zangado com todos, juro. Estão sempre contando mentiras. Não podes imaginar até que ponto o homem é capaz de mentir, embora no fim das contas a gente sabe muito bem. Por acaso nós também não mentimos? Bem, pois que mintam agora. Em compensação, depois já não vão mentir. Espera um minuto que vou buscar Zosimov. Zosimov veio rapidamente ao encontro de Raskolnikov. Notava-se nele uma curiosidade especial e seu rosto não tardou a se iluminar. Já para a cama, decidiu, depois de examinar o melhor possível, o doente. Seria conveniente que tomasse alguma coisa durante a noite, não acha? Eu preparei um papelotezinho. Ainda que fossem muitos, respondeu Raskolnikov. Tomou ali mesmo o conteúdo do papelotezinho. Fazes muito bem em acompanhá-lo, observou Zosimov dirigindo-se a Razumikin. Veremos como é que ele está amanhã, mas por hoje a coisa não está indo mal. Houve um progresso notável de ontem para hoje. Um século de vida, um século de aprendizagem. Sabes o que o Zosimov me dizia há pouco em voz baixa quando nós saíamos? Disse-lhe Razumikin assim que se viram na rua. Eu vou te dizer tudo francamente, pois eles são todos uns tolos. Zosimov me mandou ir conversando contigo pelos caminhos e te puxando pela língua e pediu que depois lhe contasse tudo, pois diz que tem uma teoria que tu estás doido ou quase isso. Imagina, em primeiro lugar, tu és 3 vezes mais inteligente do que ele. E, além disso, uma vez que não estás louco, não devias te importar com essa ideia dele. Em último lugar, ele é um bruto e cirurgião por ofício. Mas deu agora para se intrometer nas doenças mentais. E quanto a ti, a tua conversa de hoje com Zamyotov desorientou-o completamente. Zamyotov te contou tudo? Tudo, e fez muito bem. Agora compreendo todos os pormenores do assunto, e Zamyotov também. Sim, de fato. Em resumo, Rodka, no fundo, eu agora estou um pouco tocado, mas não importa. No fundo, essa teoria, compreendes? De fato, tinha se arraigado neles, compreendes? É claro que eles nunca se atreveram a expressá-lo em voz alta, porque se trata de uma tolice, e sobretudo quando prenderam o pintor de paredes, tudo isso se desfez no ar e acabou para sempre. Mas por que será que eles são tão idiotas? Eu, naquele momento, meu amigo, isso fica entre nós. O fiz dar com a língua nos dentes, não diga isso a ninguém, e não te des por achado perante ele. Já reparei que és um pouquinho vaidoso. Reparei nisso na casa de Lavisa, mas hoje ficou tudo claro. A principal culpa foi desse Ilya Pietrovitch. A princípio ele se aproveitou do teu desmaio na delegacia, mas depois ele se sentiu envergonhado. Parece-me que Raskolnikov escutava com ansiedade. Razumikin na sua bebedeira falava pelos cotovelos. Eu desmaiei por causa da atmosfera pesada e do cheiro da pintura fresca que havia lá, disse Raskolnikov. E ainda vens com explicações, mas não há só a questão da pintura. Há um mês que a congestação... É isso mesmo. Há um mês que a congestação já estava incubando. Zosimov pode testemunhar isso, mas não pode imaginar como ele está abatido, coitado. Nem sequer chega aos calcanhares dele. Ele, eras tu. Às vezes, meu amigo, ele aparenta bons sentimentos, mas a lição de hoje no Palácio de Cristal foi o cúmulo da perfeição. Começas-te por amedrontá-lo, por fazer com que ele sentisse calafrios. Chegaste quase a obrigá-lo a acreditar de novo em todo esse monstruoso disparate, e depois de repente escapaste e o puxaste pela língua. Vamos, ó diabo, te apanhei, ótimo. Agora está abatido, envergonhado. Tu és um mestre, é assim que se deve proceder com essa gente. Porque eu não estava presente, eu te esperava com uma impaciência horrível. Porfírio também queria te conhecer, esse também.
Mas por que eles meteram na cabeça que eu estou louco? Na verdade, eles não dizem que tu estás louco. Acho que eu, meu amigo, já dei demais com a língua nos dentes. O que o impressionou, fica sabendo, é que há pouco tu estivesses tão interessado exclusivamente por esse assunto. Agora já se sabe por que estavas interessado, uma vez que tu sabias todos os pormenores. E como isso te deixou nervoso e estava relacionado com a doença, eu estou um pouquinho embriagado, meu caro, mas só Deus sabe qual é a ideia deles. Repito, agora ele deu para tratar das doenças mentais, mas não liga para ele e manda-o passear. Ficaram ambos em silêncio por meio minuto. Ouve, Razumikin, exclamou Raskolnikov. Eu quero te falar com a máxima franqueza. Há pouco estive numa casa onde faleceu um certo funcionário público. Dei dinheiro a eles. E além disso, uma pessoa lá acabou de me beijar. Uma pessoa que, ainda que ninguém tivesse morrido, ainda que, bem, resumindo, tive a oportunidade de ver ali uma criatura com uma pluma cor de fogo, mas eu dou o braço a torcer, estou muito fraco, me segura, já estamos na escada? Mas o que tu tens? Que tens? Perguntou-lhe Razumikin, alarmado. Estou com a cabeça um pouco tonta, mas não se trata disso, é que sinto uma tristeza tão grande, parece uma mulher, não achas? Olha, o que é aquilo? Repara, o que está dizendo? Mas não estás vendo? A luz do meu quarto, não vês? Pela fresta? Já estava em frente ao último patamar para o qual dava a porta do apartamento da dona da casa e de fato ali debaixo notava-se que a luz estava acesa no cubículo de Raskolnikov. É estranho, talvez seja Anastasia, observou Razumikin. Não, ela nunca entra no meu quarto a esta hora e há muito que já deve estar dormindo a sono alto, mas tanto faz, adeus. O que tens? Eu te acompanho, vamos entrar juntos. Eu sei que vamos entrar juntos, mas eu quero apertar tua mão aqui e me despedir de ti. Bem, me dá a mão. Adeus, até a vista. Mas o que aconteceu, Rodka? Nada, vamos entrar, tu serás testemunha. Tornaram a subir as escadas e Razumikin pensou por momentos se Zosimov não teria razão. Eu desnorteei com a minha conversa, resmungou consigo. De repente, quando já iam entrando, ouviram uma voz dentro do quarto. Quem será? Exclamou Razumikin. Raskolnikov foi o primeiro que puxou a porta e abriu de par em par. Abriu aí e ficou parado na entrada como se estivesse pregado ao chão. A mãe e a irmã estavam sentadas no divã e há 1h30 já estavam, que já esperavam por ele. Por que será que elas eram as pessoas que menos esperavam, e nelas em quem menos pensava, apesar da confirmação que tiveram naquele dia de que chegariam em breve, de que não tardariam a chegar, de que estariam ali de um momento para o outro, tinham passado aquela 1h30 interrogando Nastassia, que ainda estava ali junto delas, e tinha se apressado a contar-lhes tudo com todos os pormenores, e não conseguiram compreender de tão assustados que estavam, quando ela lhes disse que ele tinha saído doente, segundo se deduzia da narrativa, em autêntico estado de delírio. Santo Deus, que teria acontecido a ele? As duas começaram a chorar e sofreram um suplício cruciante naquela 1h30 de espera. Raskolnikov foi recebido com gritos de alegria e de triunfo. Ambas atiraram contra ele, mas ele ficou parado como um morto. Um insuportável súbito pensamento o feriu como um raio. Nem sequer ergueu as mãos para abraçá-las, não podia. Mãe e filho o apertaram fortemente nos braços, beijavam-no, riam e choravam. Ele deu um passo, cambaleou e caiu no chão desmaiado. Alarme, gritos de horror, lamentos. Razumikin, que ficara de pé junto da porta do quarto, entrou com um relâmpago. Pegou o doente com os seus braços vigorosos e colocou rapidamente sobre o divã. Não é nada, exclamou dirigindo-se à mãe e à irmã. Foi uma vertigem, uma coisa sem importância. Ainda há pouco o médico disse que ele já está muito melhor, já que já está completamente bom. Água. Ora, vejam como já está voltando a si, como está recuperando os sentidos. E pegando a mão de Dunetchka, de uma maneira que quase a desconjuntou, a fez-se agachar para que visse como ele já estava voltando a si. Tanto a mãe como a filha olharam para Razumikin como para um fantasma, com espanto e gratidão. Elas já tinham ouvido Nastassia contar o que fora para o seu Rodka durante todo aquele tempo de doença, aquele rapaz expedito, como a própria Pulcheria Alexandrovna Raskolnikova lhe chamou naquela noite em conversa íntima com Dunya. Terceira parte. Capítulo 1. Raskolnikov ergueu-se e sentou-se no divã. Com um gesto débil fez sinal Razumikin para que desse um fim naquela torrente de consolos incoerentes e apaixonados que sua mãe e sua irmã faziam. Pegou as mãos de ambas e ficou 2 minutos em silêncio contemplando ora uma, ora outra. A mãe assustou-se com seu olhar. Notava-se nele um sentimento enérgico quase doloroso, mas ao mesmo tempo deixava transparecer alguma coisa de fixo e até de insensato. Pulcheria Alexandrovna começou a chorar. Avdotia Romanovna estava pálida. A sua mão tremia na mão do irmão. Voltem para casa com ele, exclamou com voz entrecortada, indicando-as para Razumikin. Até amanhã. Amanhã é tudo. Já chegaram há muito tempo? Essa noite, Rodka, respondeu-lhe Pulcheria Alexandrovna. O trem teve um atraso enorme, mas agora não me separarei mais de ti, Rodka, por nada neste mundo. Vou ficar dormindo aqui junto de... Não me atormentem, exclamou ele, movendo a mão com excitação. Eu fico com ele, disse Razumikin. Não o deixarei só nenhum momento. E os outros, os que estão em minha casa, que vão todos para o diabo. O meu tio que tome conta da festa. Como é que eu poderei lhe agradecer? Começou Pulcheria Alexandrovna.
tornando a segurar a mão de Razumikin, mas Raskolnikov voltou a intrometer-se. Não posso, repetiu excitado. Não me atormentem, já chega, vou embora, não posso. Vamos, Mamienka, vamos sair do quarto, nem que seja só por um minuto, murmurou Dunia assustada. Estamos matando Rodka, bem se vê. Mas então eu não posso olhar para ele um pouco? Depois de 3 anos sem vê-lo, gemeu Pulcheria Alexandrovna. Esperem aí, gritou ele uma outra vez. Vocês não fazem outra coisa senão me interromper e me confundir. Viram Ludin? Não, Rodka, mas ele já sabe da nossa chegada. Ouvimos dizer que Piotr Petrovich teve a amabilidade de fazer a última visita, acrescentou Pulcheria Alexandrovna com certa timidez. Sim, teve a amabilidade. Dunia, há pouco eu disse a Ludin que ia tirá-lo pelas escadas abaixo e mandei-o para o diabo. Rodka, tu fizeste isso? A sério que tu? Não queres dizer que começou assustada Pulcheria Alexandrovna, mas parou quando olhou para Dunia. A Avdotya Romanovna olhava o irmão de alto a baixo e esperava que ele continuasse. As duas já estavam a par da briga por meio de Nastassia, pelo que esta conseguira compreender e estavam perplexas e ansiosas. Dunia, continuou Raskolnikov com esforço. Eu não quero esse casamento. Por isso, amanhã mesmo, assim que falares com ele, terás de te desdizer. Assim que falares com ele, terás de te desdizer perante Ludin, para que não tornemos a ver nem a sombra dele. Meu Deus, exclamou Pulcheria Alexandrovna. Meu irmão, por favor, presta atenção no que está dizendo, interveio Avdotya Romanovna, em tom vivo, mas em seguida conteve-se. Talvez agora tu não estejas em condições, estás cansado, acrescentou suavemente. Estou delirando, não é? Tu vais casar com Ludin por minha causa, e eu não quero vítimas, por isso amanhã vais escrever uma cartinha a ele, mandou-o passear. De manhã tu me dás a carta para ler e acabou-se. Mas eu não posso fazer isso, exclamou a moça ofendida. Com que direito? Dunietka, tu também estás nervosa. Vai embora agora, amanhã. Vai embora agora. Amanhã talvez tu não vejas, disse a mãe inquieta, dirigindo-se a Dunietka. O melhor que podemos fazer é irmos embora. Ele está delirando, exclamou Razumikin, embriagado. Senão, como é que se atreveria? Mas amanhã todos esses absurdos vão acabar. Hoje, de fato, ele o expulsou daqui. Foi assim mesmo. O outro, é claro, ficou aborrecido. Pôs-se a fazer um discurso para fazer sobressair a sua distinção e acabou saindo de orelhas murchas. Mas isso é verdade? Pergunta, né? Gritou Pulcheria Alexandrovna. Até amanhã, disse-lhe Dunia, compadecida. Vamos embora, mamãe. Adeus, Rodka. Já ficaste sabendo, repetiu ele, juntando as suas últimas energias. Eu não estou delirando. Esse casamento é uma indignidade. Admitamos que eu seja um vagabundo, mas tu não tens obrigação. Um só já chega. E ainda que eu seja um vagabundo, não quero considerar como tal também uma irmã minha. Ou eu, ou Ludin. Vão-se embora. Tu perdeste o juízo, és um déspota. Encolerizou-se Razumikin, mas Raskolnikov já não lhe respondeu, talvez porque lhe tivessem faltado forças para isso. Estendeu-se no divã e voltou-se de cara para a parede, completamente extenuado. Avdotya Romanovna olhou com curiosidade para Razumikin. Os seus olhos negros brilhavam. Razumikin estremeceu perante aquele olhar. Pulcheria Alexandrovna estava fora de si. Não sairei daqui por nada deste mundo, murmurou em voz baixa Razumikin, quase desesperada. Eu vou ficar aqui em algum lugar. Acompanhe Dunia. Olhe que vai pôr tudo a perder. Razumikin disse-lhe também em voz baixa e excitado. Vamos sair daqui, ainda que seja só para o patamar. Nastassia, uma luz. Eu juro a vocês, continuou em voz baixa já na escada, que há pouco ele quase nos bateu no médico e em mim. Ora, imagine, no próprio médico. O médico resolveu não irritá-lo e foi embora. E eu fiquei lá embaixo de olhos atentos, então ele se vestiu e saiu com pressa para a rua. Agora, se o fizer ficar fora de si, sairá para a rua de novo e talvez até cometa alguma loucura contra si mesmo. Mas o que o senhor está dizendo? E além do mais, não fica nada bem a Avdotya Romanovna ir sozinha para a pensão sem a senhora. Lembre-se do lugar onde estão hospedadas. Esse enganador do Piotr Petrovich podia ter arranjado um alojamento melhor para as senhoras. Se bem que eu estou meio embriagado e por isso é que há pouco o insultei. As senhoras não façam caso. Bem, então vou falar com a dona desta casa, insistiu Pulcheria Alexandrovna. Pedirei a ela que nos arranje um cantinho por essa noite, para mim e para a Dunia. Eu não posso deixá-lo assim, não posso. Com essa conversa, ficaram parados na escada no patamar, precisamente em frente da porta da dona da casa. Nastassia estava com uma luz no patamar abaixo. Razumikin estava extremamente agitado. Meia hora antes, quando acompanharam Raskolnikov para casa, estava um pouco eloquente demais, o que ele próprio reconhecia, mas muito animado e quase tranquilo, apesar da quantidade de aguardente que bebera naquela tarde. Agora, seu estado de espírito era também semelhante a um entusiasmo, mas ao mesmo tempo parecia que o álcool que bebera subia de repente à sua cabeça com dupla força. Estava parado junto das duas mulheres, segurava as mãos de ambas e expunha-lhes as suas razões com uma franqueza espantosa e como se quisesse convencê-las de todas as suas palavras. Apertava as mãos delas com muita força, como se fosse um torno, até machucá-las, e parecia devorar a Avdotya Romanovna com os olhos sem o menor constrangimento. Por causa da dor, elas retiveram de vez em quando as mãos da enorme e ossuda do rapaz
de vez em quando as mãos da mão enorme e ossuda do rapaz, mas ele não só não percebia isso, como as puxava outra vez com mais força ainda. Se nesse momento ela tivesse ordenado a ele que se atirasse de cabeça para baixo, ele teria feito isso imediatamente sem pensar nem hesitar. Pulquiéria Alexandrovna, aflita com o pensamento do seu Rodika, apesar de perceber claramente que aquele rapaz era muito estranho e lhe apertava a mão com demasiada liberdade e que a sua interferência também era um pouco abusiva, esforçava-se por não reparar nesses pormenores extravagantes. E apesar da sua própria aflição, e embora não fosse de caráter medroso, a Avdotya Romanovna via com assombro e até com certo temor o fogo brilhante e selvagem dos olhares do amigo de seu irmão, e só a ilimitada confiança que as referências de Nastassia tinham inspirado nela acerca daquele homem impetuoso é que a livrara da tentação de sair correndo e se esconder atrás da mãe. Mas sabia também que talvez já não pudesse fugir dele. Passados 10 minutos, enfim, acabou por ficar completamente tranquila. Razumikin era de uma natureza que se revelava por completo no momento, qualquer que fosse o estado de espírito em que se encontrasse. Por isso, todos compreendiam rapidamente com quem estavam lidando. Com a dona da casa é impossível. E além disso, é uma grande tolice, exclamava procurando convencer Pulquiéria Alexandrovna. Embora a senhora seja mãe, ele ficará furioso e sabe Deus o que pode acontecer. Ouça o que eu vou fazer. Vou dizer a Nastassia que vá até lá em cima ver como é que ele está e levarei as duas para casa, porque as senhoras não podem andar sozinhas pelas ruas. Quanto a isso, aqui em Petersburgo, bem, não falemos nisso. Depois de deixá-las em casa, voltarei aqui e dou a minha palavra de honra. Venho trazer notícias acerca dele, se dorme ou não, etc, etc. Além disso, escutem, minhas senhoras, da sua casa à minha é um pulo. Tenho convidados lá, todos já embriagados. Pegarei Zosimov, o médico que o tem tratado e que neste momento está em minha casa e não está embriagado. Esse não está bêbado, nunca está bêbado. Vou trazê-lo aqui para ver Rodika e depois irei com ele ver as senhoras. Isto é, dentro de uma hora terão notícias dele, da própria boca do médico, compreendem? Do próprio médico, o que não é o mesmo que da minha. Se ele estiver pior, juro que eu mesma as trarei aqui, e se estiver melhor, as senhoras se deitam e vão dormir. Eu ficarei de vigia aqui toda noite na escada de maneira que ele não saberá de nada e pedirei a Zosimov que passe a noite na casa da senhoria para estar a postos para o que for preciso. Agora me digam, o que é preferível para ele? O médico ou as senhoras? O médico é mais útil, muitíssimo útil. E pronto, agora vão para a casinha de vocês. Ficar com a senhoria é impossível. Impossível para mim, impossível para as senhoras. Não insistam, porque ela é uma imbecil. Terá ciúmes de Avdotya Romanovna. Fiquem sabendo. E da senhora também. De Avdotya Romanovna, isso não tem dúvida. Ela tem um sujeito muito estranho. Embora no fim das contas eu também seja um idiota, ela tem um jeito muito estranho. Embora no fim das contas eu também seja um idiota, não falemos mais nisso. Vamos então. Já estão convencidas? Estão ou não? Vamos, mãezinha, disse Avdotya Romanovna. Com certeza ele cumprirá a sua promessa. Já devemos a ele a ressurreição de meu irmão. E se é verdade que o médico vai passar aqui à noite, o que mais podemos desejar? Veja como a senhora me compreende, porque a senhora é um anjo, exclamou Razumikin entusiasmado. Vamos, Nastassia, vai lá pra cima e fica vigiando sem luz. Eu estarei de volta dentro de um quarto de hora. Embora não estivesse completamente convencida, Pulquiéria Alexandrovna parou de se opor. Razumikin pegou as mãos de ambas e conduziu-as pelas escadas. No entanto, ele ainda lhes inspirava desconfiança. Embora seja tão prestativo e bondoso, será que tem condições de cumprir o que promete? Porque ele está de uma maneira... Eu compreendo que as senhoras pensem que, no estado em que me encontro, disse Razumikin, adivinhando o fio dos pensamentos delas e pisando a calçada com as suas enormes passadas de gigante sem perceber que as duas mulheres mal podiam segui-lo. Tolice! Isto é, eu estou muito bêbado, é verdade, mas não é de álcool. É que quando eu as vi, senhoras, o sangue me subiu à cabeça e fiquei transtornado. Mas não façam caso de mim, minhas senhoras. Não reparem nisso. Eu sou um trapalhão, não sou digno das senhoras, nem de longe. Assim que as deixar em casa, vou direto ao canal, dou 2 mergulhos na água e pronto. Se soubessem como eu já gosto das duas, não riam nem se aborreçam, minhas senhoras. Aborreçam-se com todo mundo, menos comigo. Eu sou amigo dele e das senhoras também. Aquele desejo, meu coração já adivinhava. No ano passado houve um momento. Aliás, não é uma certeza absoluta que o meu coração tenha adivinhado, porque as senhoras apareceram aqui como se tivessem caído do céu. Vou passar toda essa noite em claro. Há pouco, Zosimov estava com medo de que ele perdesse o juízo. Por isso, não podemos irritá-lo. O que o senhor disse? Exclamou a mãe. Foi o próprio médico quem disse isso? Perguntou a Avdotya Romanovna assustada. Não, ele não disse isso. O que ele disse foi o contrário. E também lhe deu um remédio, uns papelotes que eu vi, e foi então que as senhoras chegaram. Ah, teria sido bem melhor que tivessem deixado isso para amanhã. Fizemos muito bem e vimos embora. Mas dentro de uma hora o próprio Zosimov as porá a par de tudo. Esse não está embriagado. E eu então já estarei mais tranquilo. Mas por que será que eu me embriaguei dessa maneira? E por que me meti em discussões com aqueles malvados? Eu tinha jurado que não voltaria a discutir com eles. Mas eles dizem tantos absurdos, é impossível não discutir com eles. Deixei lá o meu tio como presidente. Bem, talvez as senhoras não acreditem, mas eles exigem que o indivíduo não tenha personalidade e acham que isso é o mais importante na vida. Uma pessoa não ser ela mesma, se parecer o menos possível consigo, é isso que eles consideram o cúmulo do progresso, perdão. E nem sequer tento mentir com graça, mas... Ouça, interrompeu timidamente Pulquiéria Alexandrovna, sem conseguir outra coisa senão entusiasmá-lo ainda mais. O que as senhoras acham? Exclamou Razumikin, elevando a voz ainda mais. Acham que eu estou assim porque eles mentem?
Tolice, eu gosto que eles mintam. A mentira é o único privilégio do homem sobre todos os outros animais. Mente que vais acabar atingindo a verdade. É precisamente por ser homem que eu minto. Nenhuma só verdade poderias alcançar se antes não mentisse 14 vezes e até 114 vezes, o que representa uma hora sui generis. Simplesmente nós nem sequer sabemos mentir com inteligência. Tu mentes, mas mentes de uma maneira especial. Eu ainda por cima te dou um abraço. Mentir com graça de uma maneira pessoal é quase melhor que dizer a verdade igual a todo mundo. No primeiro caso, se é um homem, no segundo não se é mais do que um papagaio. A verdade não anda depressa, mas podemos fazer a vida correr. Há exemplos disso. Ora, vejamos, que somos nós hoje? Todos sem exceção, no campo das ciências, da cultura, do engenho, da invenção, da experiência, em todos os campos, em todos não passamos das primeiras letras. Gostamos de nos regalarmos com a inteligência alheia, da papinha já feita, não é verdade? Não tenho razão? Exclamou Razumikin, exaltando-se e apertando as mãos das duas mulheres. Não será verdade isto tudo? Oh, meu Deus, eu não sei, declarou a pobre Pulquéria Alexandrovna. Sim, é verdade. Se bem que eu não esteja completamente de acordo com o senhor, acrescentou seriamente Avdotia Romanovna e quase gritou de tal era a força com que Razumikin lhe apertava a mão. Acha que sim? Disse que também acha que sim? Bem, então uma vez que pensa assim, a senhora, exclamou entusiasmado, a senhora é um poço de bondade, de pureza, de inteligência. É perfeita, me dê a sua mão. A senhora também me dê a sua, porque eu quero beijá-las aqui mesmo, agora mesmo, de joelhos. E pôs-se de joelhos no meio da calçada que por acaso estava deserta. Mas o senhor sabe o que está fazendo? Exclamou Pulquéria Alexandrovna no auge do espanto. Levante-se, disse Dunia, sorridente e assustada. Não farei isso por nada deste mundo se primeiro não me derem as mãos. Bem, agora está bem. Agora me levanta e vamos andando. Eu sou uma pessoa muito infeliz. Eu não sou digno das senhoras. Além disso, estou embriagado, do que sinto muita vergonha. Eu não sou digno de amá-las, mas me inclino perante as senhoras, que é o que todos deveriam fazer se não fossem uns idiotas completos. Foi por isso que eu me ajoelhei. Bem, aqui está a sua casa e de fato Rodka teve razão para essa tarde expulsar o seu Piotr Petrovich. Como é que ele teve o atrevimento de hospedá-las nesta casa? É escandaloso. Sabem que tipo de gente vive aqui? E isso que a senhora é sua noiva. É noiva dele? Pois, mesmo que o seja, eu não tenho nenhum receio de lhe dizer, depois de ver isso, que o seu futuro marido é um patife. Ouça, senhor Razumikin, o senhor se esquece, começou Pulquéria Alexandrovna. Sim, a senhora tem razão, eu esqueci e me sinto envergonhado, disse Razumikin, refreando-se. Mas as senhoras não devem ficar zangadas comigo por eu me expressar assim, porque ao falar assim, eu falo com toda sinceridade, e não porque, isso seria uma baixeza. Em resumo, não porque eu, para a senhora, bem, o fato é que, embora eu não diga razão, não me atrevo. Mas todos nós entendemos esta tarde, assim que ele entrou, que esse homem não é dos nossos. Não é pelo fato de ter chegado assim que saiu do cabeleireiro, com o cabelo frisado, nem porque ter se apressado tanto em mostrar sua inteligência, mas sim porque é um espião e um especulador, porque é um judeu e um charlatão. E tudo isso salta logo aos olhos. As senhoras pensam que ele é inteligente? Pois olhem que não. É um homem, é um burro, um asno. Ora, vejam, francamente, será que ele vai fazer realmente um par condizente com a senhora? Oh, meu Deus, reparem, minhas senhoras. E parou de repente quando ia subir na escada da pensão. Embora todos os que neste momento se encontram em minha casa estejam embriagados, isso não significa que não sejam todos pessoas decentes. E ainda que mintamos, porque eu também minto, ao mentir, acabaremos por alcançar a verdade, porque vamos por um bom caminho. Ao passo que Piotr Petrovich não vai por um caminho correto. E embora ao momento eu estivesse falando disparates acerca deles, fique a senhora sabendo que eu os respeito a todos, e até pelo próprio Zamiotov. Embora não o respeite, tenho amizade, apesar de tudo porque é um garoto, até mesmo por esse idiota do Zosimov, porque é honesto e conhece o seu ofício. Mas basta, já está tudo dito e perdoado. Está perdoado, não é verdade? Ora, cá estamos. Entremos. Este corredor não me é desconhecido. Eu já estive aqui. No número 3, houve uma vez um escândalo, mas qual é o seu quarto? Que número é? É o 8? Bem, fechem-se a chave por dentro de noite e não abram a ninguém. Dentro de um quarto de hora, estarei outra vez aqui com notícias e meia hora depois com Zosimov vão vir. Então, adeus, que vou já num pulo. Meu Deus, Dunietka, o que vai acontecer? Exclamou Pulquéria Alexandrovna, dirigindo-se à filha cheia de medo e de inquietação. Acalme-se, mãezinha, respondeu Dunia, tirando o chapéu e a mantilha. Foi Deus quem nos enviou este rapaz. Se bem que tenha bebido um pouco a mais, podemos ter confiança nele, garanto-lhe, sem falar em tudo o que ele já fez pelo meu irmão. Ah, Dunietka, sabe Deus que se ele voltará. Mas como é que eu fui capaz de abandonar Rodka? Nem de longe imaginava encontrá-lo assim. Ficou tão sério. Até parecia que a nossa presença o contrariava. Assomaram lágrimas aos seus olhos. Não é bem assim, mãezinha. A mãe não reparou bem, porque não fazia mais nada senão chorar. É que ele está muito transtornado devido à doença tão grave. É por isso. Ah, essa doença, que irá acontecer? Que irá acontecer? É a maneira como ele falou contigo, a ti, Dunia. Disse a mãe, olhando timidamente para os olhos da filha, a fim de neles ler o pensamento dela, e já contente por ver que Dunia até se punha na defesa de Rodka, e com certeza que lhe perdoava. Estou convencida de que amanhã ele já deve ter reconsiderado, acrescentou, esforçando-se por chegar até o fim.
Também sou convencido de que amanhã ele vai até falar conosco sobre aquilo, interrompeu Avdotya Romanovna, e sem dúvida isso foi um remate à conversa, pois tinham tocado num ponto do qual Pulcheria Alexandrovna não se atrevia a falar naquele momento. Dunia aproximou-se da mãe e abraçou-a. Ela a abraçou também com força e em silêncio, depois sentou-se e ficou à espera no desassossego do regresso de Razumikin, e com seus olhos tímidos seguia os movimentos da filha, que de braços cruzados e também ansiosa dava voltas para trás e para diante pelo quarto, pensativa. Esse andar de uma ponta a outra meditando era um costume vulgar de Avdotya Romanovna, e a mãe tinha sempre medo de interromper as suas meditações nesses momentos. É claro que Razumikin estava ridículo com aquela paixão súbita que no meio da bebedeira nascera por Avdotya Romanovna, mas muitas pessoas o teriam desculpado se tivessem visto Avdotya Romanovna, sobretudo no momento em que dava voltas pela sala de braços cruzados, triste e pensativa, sem se deter para considerar a estranheza da situação. Avdotya Romanovna era muito bonita, alta, maravilhosamente bem feita, forte e altiva, o que se via em todos os seus gestos, e o que, aliás, não era de maneira nenhuma um obstáculo para que fosse ágil e graciosa em seus movimentos. De rosto parecia com o irmão, mas podia-se até dizer que possuía uma beleza autêntica. Tinha os cabelos castanhos, um pouco mais claros que os do irmão. Os olhos quase negros, cintilantes, altivos e, ao mesmo tempo, às vezes, de uma doçura, invulgar. Era pálida, mas não de palidez doentia. O seu rosto resplandecia fresco e são. Tinha a boca um tanto pequena. O lábio inferior, fresco e vermelho, era levemente saliente, bem como o queixo, o que era a única irregularidade naquele belíssimo rosto, mas que entretanto lhe infundia uma nota especial, e entre outras coisas uma certa altivez. A expressão do seu rosto era sempre verdadeiramente mais séria do que alegre, preocupada, mas o sorriso ficava bem esse seu rosto, como lhe caía bem o riso, jovial, juvenil, despreocupado. Por isso era compreensível que o impetuoso Razumikin, franco, simples, honesto e forte como um homem antigo que nunca na sua vida vira nada semelhante, perdesse o juízo assim que a viu. Além disso, acaso, como de propósito, mostrou-lhe Dunia naquele belíssimo instante de amor e alegria diante da presença de seu irmão. Teve assim a ocasião de ver como ela tremia, amuada, o lábio inferior projetado para frente em resposta às palavras bruscas de uma ingratidão feroz do irmão, e a partir daquele momento não se conteve mais. Além disso, tivera razão a dizer, quando fizera aquela pausa embriagado na escada, que a extravagante senhoria de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, era capaz de sentir ciúmes, não só de Avdotya Romanovna, mas até da própria Pulcheria Alexandrovna. Apesar de já ter os seus 40 anos, Pulcheria Alexandrovna conservava ainda vestígios da sua passada formosura, isso sem falar que parecia ter muito menos idade do que realmente tinha, como costuma acontecer às mulheres que conservaram a limpidez da alma, a frescura de impressões e o honesto e puro fervor do coração até a proximidade da velhice. Digamos de passagem que conservar tudo isso é o único meio de não perder a beleza até a velhice. Os seus cabelos começavam a embranquecer e a escassear. Há algum tempo que pequenos pés de galinha já se desenhavam em volta dos seus olhos, suas faces estavam murchas e vincadas pelas preocupações e desgostos, e apesar de tudo isso, seu rosto era muito belo. Era o retrato vivo de Dunietka, só que com 20 anos a mais e também sem um lábio inferior proeminente como era o da filha, Pulcheria Alexandrovna. Era muito sensível, embora sem afetação. Perdão, eu perdi o fio da meada aqui. Era o retrato vivo de Dunietka, só que com 20 anos a mais e também sem um lábio inferior proeminente como era o da filha. Pulcheria Alexandrovna era muito sensível, embora sem afetação, tímida e condescendente, mas só até certo ponto. Era capaz de fazer muitas concessões, podia se conformar com muitas coisas, até com aquelas que eram contrárias às suas convicções, mas havia sempre um limite de honra, moralidade e convicções íntimas, que nenhuma circunstância era bastante forte para obrigá-la a transpor. Passados precisamente 20 minutos após Razumikin ter saído, ouviram-se duas pancadas na porta, não muito fortes, mas apressadas. Era ele que voltava. Não posso entrar, não tenho tempo, disse atrapalhado quando lhe abriram a porta. Ele está dormindo como um anjo, com um sono plácido, tranquilo. E Deus queira que fique dormindo assim umas 10 horas. Nastácia vela por ele. Ordenei-lhe que não se afastasse de lá até que eu volte. Agora eu vou buscar Zosimov. Ele as porá a par de tudo. E depois as senhoras vão dormir. Estão cansadas, eu vejo. E retirando-se saiu pelo corredor. Que prestativo e que leal, exclamou muito contente porque era Alexandrovna. Vamos lá. Parece ser uma excelente pessoa, respondeu Avdotya Romanovna com certo entusiasmo e voltou novamente aos seus passeios pelo quarto de um lado para o outro. Passado pouco tempo ouviram-se passos no corredor e outras pancadinhas à porta. Dessa vez as duas mulheres estavam esperando completamente tranquilas o regresso de Razumikin. E de fato, ele conseguira trazer Zosimov. Este concordara imediatamente em deixar a festa e em vir ver como estava Raskolnikov, mas foi de má vontade e com grande receio visitar as senhoras, desconfiado do bêbado Razumikin. Mas logo ficou tranquilo e até lisonjeado no seu amor próprio. Percebeu que esperavam por ele como por um oráculo. Permaneceu ali 10 minutos precisos e conseguiu convencer e tranquilizar completamente Pulcheria Alexandrovna. Falou-lhes com a maior simpatia, mas energicamente e até com certa seriedade afetada, como um médico de 27 anos chamado para um caso grave. E sem se afastar nem um momento do assunto nem mostrar o menor desejo de entrar em relações mais pessoais e frequentes com as duas senhoras.
Como, assim que entrou, reparou imediatamente como Avdotya Romanovna era extraordinariamente graciosa, esforçou-se logo desde o primeiro momento por não reparar nela durante todo o tempo que durou a visita, dirigindo-se exclusivamente a Pulcheria Alexandrovna, o que acabou por lhe proporcionar uma extraordinária satisfação interior. Referindo-se especialmente ao doente, disse que acabara de encontrá-lo num estado muito satisfatório. A julgar pelas suas observações, aquela doença, além das péssimas condições em que ele vivera durante os últimos meses, se devia também a certas causas morais e, por assim dizer, era produto de muitas e complexas influências morais, materiais, inquietações, preocupações, certas teorias, etc, etc. Como observasse de soslaio que a Avdotya Romanovna o escutava com especial atenção, prolongou-se um pouco mais sobre esse tema. Diante da inquieta e tímida pergunta de Pulcheria Alexandrovna sobre se tinha alguma suspeita de alienação mental, respondeu com um sorriso plácido e sincero que haviam exagerado muito as suas palavras, que era verdade que se notava no doente uma espécie de ideia fixa, qualquer coisa que parecia uma monomania, tanto mais que ele seguia agora com extraordinário interesse nesse setor da medicina. Mas que era preciso ter presente que praticamente até aquele dia o doente estivera delirando e não havia dúvida de que a chegada das pessoas de família iria fortalecê-lo, animá-lo e provocar o completo restabelecimento dele, desde que lhe sejam evitadas novas emoções, acrescentou de maneira significativa. Depois se levantou, fez uma reverência ao mesmo tempo séria e jovial, acompanhada pelas bênçãos, pela veemente gratidão, pelas súplicas e até pela mãozinha de Avdotya Romanovna, que a estendeu espontaneamente e retirou-se muitíssimo satisfeito com a sua visita e, sobretudo, consigo. Vou parar por aqui, pessoal, na página 230 do livro, e na próxima leitura dou continuidade. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!